Boa noite a todos vocês. Eu me chamo Tássia Reis. Estou extremamente feliz por estarmos mais uma vez juntos nesta oportunidade, que é extremamente especial, porque nessa oportunidade específica eu trarei uma semente natalina. Nesse momento em que a gente está muito mais reflexivo, muito mais debruçado sobre aquilo que o Mestre Jesus pode nos alcançar. Por isso, o tema da nossa palestra de hoje é o Natal como a decoração eterna dos nossos corações. Eu espero que você esteja disposto e disposta, de coração de fato aberto, para que a gente consiga receber a frutificação da palavra do nosso Mestre Maior, por meio disso que iremos refletir na noite de hoje. Quando a gente fala em Natal, é interessante porque a primeira figura que a gente percebe é a de Jesus, o nosso símbolo maior, por tratarmos do seu nascimento. No entanto, algumas pessoas ainda não sabem que o Espiritismo também abarca a ideia de Jesus. O Espiritismo, portanto, também é uma doutrina cristã, e em nosso Pentateuco, que são as obras básicas do Espiritismo, nós veremos a passagem de Jesus em vários momentos. Especialmente quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Veja que a pergunta ela é muito taxativa. O tipo mais perfeito. E os espíritos respondem a Kardec: Jesus. Acrescentam ainda que Jesus é a expressão mais perfeita e mais pura da lei do Senhor, que pôde até hoje conviver conosco aqui na Terra. Se para os espíritos Jesus se caracteriza como este símbolo de perfeição e de modelo, para mim esta noite é muito mais do que especial, porque particularmente falando, Jesus é o meu melhor amigo. Costumo dizer que ele é o meu amor primeiro e também costumo dizer que ele é o médico de almas. Por isso, eu me felicito enormemente por ter um tempo com vocês para que possamos compreender o significado de tamanha perfeição amorosamente concedida por Deus a nós, para que tivéssemos um modelo, um norte sobre o que é verdadeiramente amar. Quando eu penso em Jesus, eu também me recordo de uma canção que a minha avó materna, ou às vezes até a minha mãe, gostava de cantar em casa quando estavam fazendo os afazeres domésticos. Como eu não gostaria de que vocês tivessem qualquer problema de audição, porque eu não sei cantar, eu vou ler para vocês duas estrofes desta canção de forma mais cantada. Mas acredito que vocês também reconhecerão essa música. Minha avó e minha mãe costumavam cantar assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Jesus
expressão e instrumento por meio do qual a gente pode alcançar o desejo frequente da felicidade. E eu sei que o momento de Natal é um momento onde esse desejo fica mais vívido, mais forte em nós, em consciência, em vivência. Mas eu preciso lembrar que esse momento de Natal, para além dessa simbologia de fraternidade, de felicidade, é também uma ocasião sensível, porque enquanto uns têm a oportunidade de lembrar do nascimento do Cristo com tamanho fervor, com calor, há outros, no entanto, que tomam esta data como momento de inquietação. Veja que algumas pessoas, nesta data, trazem em si mais a simbologia da saudade. A saudade daqueles que se foram, seja para um outro plano em dimensão, ou seja para aqueles que se afastaram ainda nesta vida. Nas separações diversas. É uma data também em que muitos temem sofrer qualquer tipo de frustração. Se perguntam, o que é que eu darei de presente para fulano? Será o que Cicrano vai me ofertar em troca? Será que eu vou ser lembrada pelas pessoas que eu tanto estimo? Onde eu passarei esta noite? Alguém fará um convite a mim? Há também quem passe por um outro caminhar. Há também quem nem ao menos se pergunte se será lembrado por uma pessoa ou se receberá algo de alguém, porque essa pessoa nem ao menos possui o mínimo para viver. Esse outro grupo é o grupo daqueles que não têm a oportunidade de um banho, de uma roupa limpa nessa noite especial, que não tem um prato de comida, quiçá uma ceia e uma mesa farta. Por isso que sentir a felicidade é, antes de tudo, pensar, amar como Jesus fazia. Pode ser que essa canção que eu tentei cantar para vocês não seja de conhecimento de todos. Mas há uma parábola que eu tenho certeza que a maioria vai se recordar, mas que eu não vou falar o título, eu vou ler a parábola para ver se vocês saberão identificar de que parábola que eu estou falando. Olha só. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que os despojaram e cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o quase semi-morto. Aconteceu que em seguida, um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto daquela forma, daquele jeito, ficou tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e pensou: depois vou colocá-lo em meu cavalo e levar à hospedaria mais próxima para que alguém cuide dele. Assim ele o fez, e no dia seguinte tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra no poder dos ladrões? O doutor respondeu a Jesus:
aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Veja que tanto a canção quanto esta parábola do samaritano trazem a nós o mesmo convite: sermos semelhante a quem ama. Na canção havia o convite para que fôssemos semelhantes ao sentir, ao sorrir, ao viver de Jesus. Na parábola temos o convite para sermos semelhantes àquele que teve compaixão pela dor de alguém. Semelhante também ao olhar desse samaritano é o olhar que Jesus tem para cada um de nós. Ao contrário da gente, cheio de preocupação com a noite de Natal, Deus olha para o nosso coração e para a verdade e profundidade das nossas reais intenções. Nas Escrituras, em Samuel, no capítulo 16, versículo 7, vem a reconfirmação do olhar divino sobre o indivíduo, sobre nós. Neste capítulo e versículo, diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Portanto, enquanto estamos no momento de nos preocuparmos qual a vestimenta mais adequada, quais os itens da nossa ceia, quais as dinâmicas ou presentes a compartilhar nesta noite que lembram o nascimento daquele que verdadeiramente ama, eu faço a seguinte sinalização: a ceia mais farta e a veste mais bonita é aquela que entrega a oferta de quem realmente somos. Se esse for o nosso móvel primeiro, a noite de Natal e as noites que a antecede e se prossegue dela, serão sempre noites onde saberemos minimamente amar como Jesus amou. O coração que nós carregamos, ele é o terreno mais fértil, onde podemos vivificar as palavras do Mestre, onde poderemos experienciar o sentir do amor e onde estaremos linkando os nossos sentimentos, trabalhados com o poder da nossa consciência. Consciência esta que é sempre o nosso juiz mais propício para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos e para as nossas escolhas do dia a dia. O coração é, portanto, a raiz das nossas escolhas concretas. É o lugar secreto que colocamos em jogo o sentido da vida. Por isso, nesta semente natalina, eu vou convidar cada um que aqui me vê, que aqui me escuta, para que nós analisemos todos os elementos natalinos a partir do que esse coração que a gente carrega já pode ou poderá, a partir do nosso compromisso e da nossa reforma, acontecer e fazer ser melhor. Portanto, a primeira coisa que eu trago como simbologia é a árvore de Natal. Gostaria que nós pensássemos na árvore de Natal
como um símbolo do nosso espírito eterno. No Natal, a árvore, ela ou é artificial, como é no nosso país, ou em outros, ela é até uma árvore natural, mas cortada do seu solo. A ideia é que, findada esta palestra, nós possamos refletir não no espírito eterno que se demonstra artificial, ou que se demonstra até natural, mas podado. Após esse exame do que iremos falar, desejo que esta árvore de Natal, que simboliza o nosso espírito, tenha suas raízes cada vez mais fortalecidas e presas ao real entendimento de afeto e de fraternidade. Porque para sentir melhor, para refletir melhor e para nos conduzir melhor, é preciso que nossas raízes estejam fixadas no caminho da verdade e no caminho do bem. Porque, assim como a árvore artificial que nós colocamos na noite de Natal, cheia de enfeites, se a gente abre a janela e passa um vento forte, muito desses enfeites começam a cair no chão. E a razão de uma raiz vivificada e fortalecida num espírito simples e humilde de coração é fazer com que, quando do momento de uma tempestade, quando do momento de uma janela aberta e de um vento forte, que saibamos colher todos esses enfeites com maturidade e com sabedoria, colocando-os mais uma vez cada um em seu lugar. Porque assim como essa árvore de Natal, na nossa vida, nós também teremos atribulações. E é aí onde várias vezes a gente fala, e Jesus também já nos disse, que a felicidade ela não é deste mundo. Portanto, já começamos a pensar que ter esse símbolo dessas decorações caídas ao vento é recordar que pobres e ricos, altos e baixos, feios ou bonitos, todos carregamos em nós atribulações específicas da nossa caminhada como encarnados aqui na Terra. Portanto, esperar que a felicidade seja só da noite de Natal é esquecer que ela também carece de um olhar muito mais amoroso sobre nós mesmos, sobre a nossa caminhada, sobre as nossas capacidades e habilidades. No Livro dos Espíritos e também no Evangelho, a gente pode abordar um pouco mais desse espírito eterno, que é essa árvore fixada. O Evangelho ele diz assim: se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, a parte daquilo que nos angustia, as decepções e os sofrimentos, para além daquilo que trata a nossa caminhada de maturidade e de evolução do nosso espírito eterno, traz também o entendimento interessante que os espíritos disseram a Kardec na questão 133 e na questão 153. Na 133, Kardec pergunta para os espíritos: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiam o caminho do bem? Ele diz que sim. Na 133A complementa: mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? E aí eles dizem:
chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas das vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, teremos menos tormentos. E aí ele vem e nos recorda de algumas ações ainda distorcidas de nós. Ele diz assim: se você não for invejoso, se você não for ciumento, se você não for ambicioso, se você não for egoísta, não sofrerá torturas que se originam desses defeitos. Então, se eu desejo que o vento não bata tanto nos enfeites da árvore que sou, é preciso observar o que é que eu tenho alimentado nesses enfeites do meu coração, para que eu não reproduza efeitos que eu não gostaria de lidar. Então, o homem que vai no seu caminho reto, mais próximo possível da linha do bem, também enfrentará as suas vicissitudes para que se acelere a sua chegada ao fim, como disse aqui os Espíritos. Mas é sabido, no entanto, que nós mesmos poderemos ser aqueles que atrasam nossa própria caminhada pela não observância dos defeitos que ainda carregamos. É como se a gente colocasse nessa árvore alguns enfeites do ano passado, um tanto quanto rachados e quebrados, e aí a gente pega aquelas bolas, aqueles enfeites, vira um pouquinho para trás para ninguém ver que está rachado e quebrado, só que o vento derruba com muito mais rapidez esse que já está rachado, com a cordinha um pouco quebrada, do que o enfeite novo que eu escolhi e que eu fiz de adorno para minha nova árvore, a árvore de um homem que deixa ser velho a caminho de um homem novo. Na 153, que eu havia mencionado, Kardec pergunta aos espíritos: em que sentido deve-se entender a vida eterna? Ele diz que a vida do espírito sempre será a vida eterna e que a do corpo sempre será a transitória e passageira. E aí Kardec, intrigado, pergunta: não seria mais exato chamar a vida eterna dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? E aí os espíritos sabiamente corrigem: não, essa é antes a felicidade eterna. Então veja que há uma distinção entre vida eterna e felicidade eterna. Dentro da vida eterna, que é a árvore que carregamos, alcançaremos por fim a maior luminosidade de todas, que é a felicidade eterna, quando do nosso atingimento de espíritos mais puros. Mas para além dessa árvore fixa e frondosa, eu gostaria que a gente lembrasse da figura da estrela. Sabe aquele enfeite que a gente coloca na ponta da árvore? Geralmente é um desenho de uma estrela que a gente gosta de colocar. E eu queria simbolizar essa estrela como a nossa fé. A estrela, ela vai trazer o olhar pontual para a árvore. A estrela é a fé que vai trazer o melhor chamamento, inspiração para todo o corpo espiritual e físico que nós temos. O Evangelho, ele nos lembra, no capítulo 19, que a fé, ela, quando é sincera, ela é sempre calma. Ela nos faculta a paciência de saber esperar, dá apoio à nossa inteligência e à compreensão dos fatos. Quando eu tenho a minha luta, aquele vento da janela que eu disse, e eu trago dentro de mim perseverança,
força e confiança, é um sinal de que dentro de mim a fé sincera habita. Mas se nesses ventos da janela eu trouxer violência, pressa ou força, querer forçar pessoas, circunstâncias ou tempo da vida, denota fraqueza do meu espírito e dúvida das minhas próprias capacidades. Mas aí você pode me perguntar, nossa, Tássia, então, do jeito que você está descrevendo a fé, é como se eu tivesse de ser uma pessoa arrogante, crer por crer que tudo dará certo, ficar veementemente sentada esperando que a fé aconteça e transforme a mim e o meu caminho. Não, não. Ao contrário. A fé sincera, que é calma e verdadeira, ela sabe reconhecer a autoridade do Criador. Porque, antes de tudo, ela é humilde e não presunçosa. Então, a fé sincera, além de calma e de nos fornecer a paciência necessária para viver um mundo de provas e expiações, e agora no caminho de regeneração, é aquela que entende que as coisas acontecem sobre a autoridade daquele que nos criou e que cede a essa autoridade a confiança na determinação daquilo que ocorrerá, mas na compreensão de que tudo que acontece, acontece por razão devida e que tudo que acontece há um móvel específico para o nosso aprimoramento enquanto espíritos. O nosso olhar é sempre um olhar superficial, raso, um recorte limitado da nossa vida. Enquanto aquele que nos criou conhece o momento certo de todas as coisas, as capacidades e as melhores circunstâncias para que elas nos cheguem. Eles dizem também, nesse capítulo 19, os Espíritos, que é preciso alimentarmos essa fé sincera, é preciso não a confundirmos com a arrogância, cedendo a autoridade ao Criador. Mas é preciso lembrar que, além de tudo isso, aquele que possui uma fé vivificada é capaz de exercer ações magnéticas, salutares e muitas das vezes de cura, porque todos nós estamos envoltos em fluidos magnéticos diversos, de qualidades inicialmente neutras, mas depois modificadas pelo nosso próprio pensamento e pelas nossas vibrações. Aquele que tem fé e que tem fluidos magnéticos, inclusive com muito mais ostensividade, é capaz de, unido a um forte pensamento de fé, exercer os trabalhos que a gente vê comumente de cura. E é aí que eu também me lembro quando Jesus conversava com os apóstolos, e os apóstolos perguntavam a ele: Mestre, por que eu não consegui curar tais e tais pessoas? Você consegue fazê-lo, eu não consigo. Ou, mestre, eu trouxe essa pessoa porque eu sei que você vai conseguir curá-lo. E aí Jesus sempre recordava aos apóstolos que a cura não acontecia porque eles não tinham fé. Em contrapartida, quando o próprio Cristo curava as pessoas, pessoas que iam diretamente a ele, suplicavam ou tocavam nas vestes do Criador, Jesus dizia: a tua fé foi quem te curou. Então lembre que a fé é a nossa estrela guia para a nossa calmaria, para a nossa compreensão de mundo e para a nossa fonte de cura interna e externa. Eu trago também a oportunidade de refletirmos sobre o pisca-pisca, sobre as luzes que a gente bota na árvore. Esses pisca-piscas refletem as nossas preces. É extremamente importante que tenhamos, para que consigamos sentir Jesus, o hábito da prece.
Porque o hábito da prece não é porque o Cristo precisa dele, mas porque nós precisamos da prece para melhor alcançá-los. Porque a prece é a expressão maior do nosso pensamento. E para que essa conexão se estabeleça, não é necessário palavra bonita, não é necessário um número irrefletido de repetições das nossas preces. Precisa que haja verdade, porque é a verdade dentro do nosso coração que elevará nossa comunhão a Jesus e a Deus. Ela precisa ter uma vibração de alma verdadeira, genuína, e deve nos fazer refletir. Por isso que, de outro modo, se eu me preocupar com as palavras e com as repetições, eu não estarei fazendo nada além de mero ruído. A oração dominical proferida, que procede do próprio Jesus, é o exemplo das orações mais bonitas, objetivas e completas que poderíamos ter recebido. Se você diz não saber orar, comece pela expressão da oração dominical. Mas, especialmente a nós espíritas, que gostamos muito de dizer assim seja, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente vai encontrar a oração dominical explicada trecho a trecho pelos espíritos, cada um dos significados reais sobre aquelas palavras e aquelas frases. Quando chega o momento do assim seja, eles dizem o seguinte: praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curva-nos perante a tua infinita bondade. Que em todas as coisas que nos escapem à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa. Pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós, sabes o que nos convém. Então, todas as vezes que você lembrar do assim seja, lembre que ele é um pedido para que talvez aquilo que você deseja se realize, mas ele também é um pedido de compreensão que Deus e Jesus nos auxiliarão naquilo que sabem que melhor nos convém. Então é preciso pedir, dizer o aqui assim seja, mas também é preciso entregar em fé e confiança para que o melhor nos ocorra. Por fim, como falei tanto de enfeites, eu gostaria de lembrar que cada bola, cada laço que a gente coloca representa a nossa interação com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Sejam elas nossos familiares, sejam elas as pessoas do nosso trabalho, profissional, espírita, social. Qualquer pessoa que esteja no nosso caminho vai ser um enfeite entregue por Jesus para alimentar a árvore que é o nosso espírito eterno. Porque não há outro modo para que vivenciemos o amor verdadeiro. Se o nosso coração não se dispuser tocar e ser tocado por outro coração. Portanto, Jesus constantemente nos recorda que a caridade é o melhor instrumento para se aproximar dele e do Criador. E a caridade, ela surge através da beneficência, através da fraternidade, através do perdão, em esferas materiais e em esferas morais. Seja hoje o dia que eu não tenha um dinheiro, um prato de comida, uma veste para dar a alguém, eu sempre terei a possibilidade de conceder uma prece, uma vibração em pensamento, um sorriso, um abraço mais demorado, um ouvido com uma escuta efetiva. Tudo isso é a forma de a gente enfeitar a nossa árvore. Tudo isso é a forma de a gente receber esse Jesus, não só na noite de Natal, mas em cada passo do nosso dia a dia. Então lembre-se,
Você quer que a sua árvore de Natal esteja a mais enfeitada possível? Ame em caridade. Cada pessoa que você alcança é um enfeite concedido pelos céus para que você possa enfeitar a felicidade e a alegria da sua vida. A Revista Espírita, em 1863, quando refletia sobre a noite de Natal, ela dizia o seguinte em uma das dissertações espíritas: Vinde partilhar conosco o que alimenta o nosso espírito e alivia as nossas dores físicas e morais. Deus vos fez fermentar o primeiro germe, que esse germe cresceu e já se tornou uma árvore capaz de dar o seu fruto. Mas antes, vede se o terreno ao qual confiais esse germe não oculta sobre sua camada aparente algum verme roedor, que poderia devorar aquilo que o Mestre vos confiou. Veja, é chegada a hora de que a gente coloque os enfeites do nosso coração como uma fraternidade eterna. Que a nossa preocupação primeira seja o conteúdo daquilo que tenhamos trazido e a semelhança desse conteúdo ao conteúdo do nosso mestre querido, do nosso modelo de maior perfeição, que é Jesus. Portanto, é nos lembrarmos sempre daquela frase: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Desejo assim que a sua noite de Natal seja uma das lindas noites em que você exercitará afeto verdadeiro. Que ela seja só um símbolo para que quando você, se tiver a oportunidade de estar à mesa e estar em comunhão, lembre de todas essas analogias de que fizemos aqui juntos. Que reflita como hoje está o conteúdo nesta noite daquilo que eu vou entregar diante dessas pessoas que estão aqui comigo. Qual é o enfeite que trago aqui, para além da roupa que eu coloquei? Qual é o alimento que eu compartilho com essas pessoas, para além do que está aqui no prato? E qual é o exercício que eu preciso fazer na intimidade do meu coração, sabedor e sabedora de quem eu já sou e do que eu ainda posso ser junto ao Mestre, para que esse Natal não dure a felicidade de uma noite, mas que dure a felicidade de um para sempre. Eu findo desejando a cada um que me vê um abraço querido, fortificado, cheio da luz do nosso amado Jesus. Que ele encontre a janela do seu coração aberta todos os dias. Que você fortifique a sua árvore e que o seu Natal seja cada vez mais eterno. Findo também, como é de costume, com um dos poemas de Maria Dolores. Para a noite de hoje, escolhi um especial dela, que se chama Ante o Natal. E que, se você que me vê, se sentir à vontade, gostaria que fechasse um pouco os olhos para escutar cada uma das palavras do poema dela, em prol de um acolhimento e um carinho que a ti ofereço nesse exato momento. Maria Dolores diz assim: lembrando-te, Senhor, a glória ao desabrigo, aspiramos a ser migalha do Natal permanente contigo. Faz-no esquecer
as fraquezas e os erros que trazemos, e acolhe-nos na luz eterna dos teus dons supremos. Deixa que nós sejamos, na exaltação do bem que a tua vida encerra, ainda que seja um traço pequenino do amor com que iluminas toda a terra. Concede-nos a bênção de espalhar, junto daqueles que a penúria alcança, o pão que supre a mesa e o verbo da esperança. Onde a tristeza surja e a revolta se expanda, em tormenta sombria, queremos ser contigo a semente da paz e o toque da alegria. Onde o infortúnio chore, um sonho semi-morto, anelamos doar, na força do teu nome, a palavra de vida e conforto. Ante o Natal, de volta às províncias do mundo, na doce comoção que nos invade, transforma-nos, por fim, em parcela bendita da celeste bondade. Ampara-nos, Senhor, até que um dia, além das nossas trilhas inseguras, possamos nós também cantar na harmonia dos anjos. Glória a Deus nas alturas. Muito obrigada.